apresentar uma série de clientes contemplados através da nossa metodologia. Teve cliente contemplado em 2025, teve cliente contemplado em 2024, 23, 22, e é legal a gente trazer esses clientes que estão contemplados há mais tempo. A maioria deles, para não dizer todos, já estão no seu segundo ou no seu terceiro investimento. Então, aqui alguns extratos que eu trago para vocês aqui na aula 2, para que a gente consiga ver. Tem o extrato do Luan. O Luan foi julho de 2024, ele fez o pagamento de 11 parcelas, o valor de parcela dele era 1.809, ele teve um investimento total de 19.490 e a venda da carta, que talvez entre no top 5 de lucros também, vendeu a carta por 113 mil. Teve um lucro líquido de 93.509,90. Um rendimento mensal de 17,3. O rendimento anual, aí é uma barbaridade, 518%. A gente até tem alguns extratos aqui, um quadro comparativo. Eu vou trazer esse quadro comparativo só desta vez, só para que vocês tenham ideia, porque a disputa aqui, ela fica desleal. Aqui a gente criou um quadro comparativo se o Luan tivesse feito o mesmo investimento numa poupança, no Tesouro, no CDB, no fundo de renda fixa ou até numa determinada ação do Ibovespa, usando como parâmetro o índice. Na poupança ele teria tido um retorno de 20.575, então uma rentabilidade de nem R$1.000, mas a poupança até nem entra no jogo. Vamos pegar aqui um CDB. O CDB, pagando 100% do CDI, teria um rendimento de 1.581. Esse quadro aqui fica até um pouco desvantajoso demais a gente apresentar a renda fixa, e a gente não quer determinantemente dizer que investir na renda fixa está errado. Eu invisto em renda fixa hoje também, mas eu já consegui constituir um patrimônio através do meu trabalho e através dos movimentos de alavancagem que eu fiz, que hoje permitam que eu, através do que eu alavanquei, tenha o rendimento na renda fixa. Tá tudo certo, mas retomando algo que eu disse lá, vou passar bem rápido aqui para não ficar repetitivo. Não vai ser fazendo um aporte mensal de R$1.000, R$2.000, 500, 600 que vocês vão ter um patrimônio adquirido para gerar uma renda passiva através da renda fixa bastante expressiva, mas isso é papo mais para frente da aula. Vamos continuar aqui nos extratos, tá? Eu tenho agora o extrato aqui, o extrato do cliente Diego. O cliente Diego, ele foi contemplado em julho de 2025. Então ele é um cliente bastante recente e eu consigo trazer um pouco da história dele, do case, de como ele chegou na Tramontana Consórcio, que é importante que vocês também entendam isso. Quando um cliente ele é contemplado, quem liga para dar os parabéns sou eu. Hoje a Tramontana Consórcio é responsável por mais de 550 milhões em créditos e obviamente eu não fiz tudo isso sozinho, eu tenho um time muito bem preparado, todos eles são afiados na metodologia do Consórcio 4.0, mas quem liga para dar os parabéns sou eu. Afinal de contas, alguns privilégios eu preciso ter também. Então eu ligo e digo, olha, fico com a parte boa do trabalho, quer dar parabéns. Até a galera lá da Tramontana Consórcios imita essa minha ligação tirando sarro. Eu liguei para o Diego e pedi para ele me contar um pouquinho mais como é que foi a história dele até chegar à Tramontana Consórcios e fechar o seu consórcio. Ele disse para nós que ele já vinha há algum tempo querendo investir, há mais de ano querendo investir. Se eu não me engano, aqui faziam mais de 2 anos que ele buscava investir. Mas para que ele começasse a investir, ele queria primeiro entender sobre investimento. E entender sobre investimento é algo muito complexo. Na cabeça dele, o que ele queria fazer era renda fixa e renda variável. E esse entendimento que ele queria ter travou ele de tomar a primeira decisão muito antes. Eu quero entender sobre renda variável, eu quero entender a alta do mercado, baixa do mercado, o que influencia, quais são os indicadores da economia que levam essa ação para cima, para baixo, quero saber ler gráfico, quero complexo, né? Cá entre nós, complexo. Não há de como não ter uma profissão de investidor na Bolsa de Valores. Ou tu tem uma corretora que faz esse trabalho por ti, mas aí tu também está correndo um risco dela trabalhar com teu dinheiro com uma variação
alta e baixa, ou tu vai lá e te dedica para isso, mas daí tu não consegue nem trabalhar para conseguir identificar todos esses indicadores. Então ele passou uns 2 anos nesta até que ele encontrou a Tramontana Consórcio. Ele falou que foi através de um programa que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Sala de Redação. É um programa de futebol de maior audiência aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muitos de vocês são do Rio Grande do Sul, sabem do que eu estou falando, alguns são de fora, só para que vocês consigam se identificar aí, pensem no programa de rádio de maior audiência da cidade de vocês. Esse é o programa de Sala de Redação, e nós temos aqui um embaixador, o Pedro Ernesto Dernadim, tem uma voz muito conhecida no estado, ele fala na rádio, todo mundo sabe quem é, aquela voz marcante. Esse cliente Diego chegou, ouviu na rádio, aí depois começou a nos seguir no Instagram, nosso canal no YouTube, por aí foi, até que fez lá um cadastro no site, foi atendido pelo nosso assessor, e o assessor ele faz uma série de perguntas, cria um diagnóstico para entender qual é o principal objetivo daquele cliente. E aí, resumidamente, tá? Não vou aqui me estender demais, mas o Diego ele queria ter um investimento com aporte entre R$ 1.500 a R$ 2.000, e ele queria ganhar dinheiro com isso. A possibilidade de compor patrimônio naquele momento não era algo que gerava interesse nele. E aí a gente montou esta solução, onde o aporte dele era 1.300. O cara até nos disse, pô, de 1.500 a 2.000. Mas nós gostamos que os nossos clientes invistam em consórcio de maneira confortável, porque a gente sabe, por mais preparado e por mais disciplinado que as pessoas sejam, alguns imprevistos podem acontecer, algumas coisas que saem do nosso controle, e quando isto acontece, a gente não quer que o consórcio seja a primeira coisa a ser deixada de lado. Então nós nunca vamos trabalhar naquela margem máxima de investimento que cada um de vocês pode fazer. Nós vamos pensar sempre em 70%, no máximo 80% daquele capital que tu quer empregar em consórcio, em investimento, é o que a gente vai empregar. A não ser que tu esteja aí num outro nível, tu já seja um investidor mais expert, mais advance, e aí tem o entendimento, tem o controle, tem a maturidade, aí é outro jogo. Aí quer investir, a gente vai no teto, mas aí é uma outra conversa. E o Diego queria isso, queria ganhar dinheiro através disso, queria empregar este valor, a gente diminui um pouquinho, ele contou com grupos corretos para isso, porque um grupo para alavancagem de capital é um grupo diferente para composição de patrimônio. E é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então foi lá, o Diego fez o pagamento de 9 parcelas de 1.303, um investimento total de 10.939, vendeu a carta por 70 mil, colocou no bolso um lucro líquido de 59.060. Quando a gente fala lucro líquido, é que ele resgatou aquele valor que ele pagou de parcelas mais a diferença. Então ele vendeu por 70, mas o lucro é um pouquinho menos de 60, aí 23% de rendimento mensal. Aqui a gente teve o Matheus, uma contemplação na parcela número 22, ele tinha um investimento, já é um investidor um pouco mais maduro, de quase R$3.000, 2.855, investiu um total de 59.747 e vendeu a carta por 230. E teve um lucro líquido de 170 mil, 6,3% ao ano. Esse case aqui, ele é um cliente meu, tá? Eu vou contar que esse caso vai ser rápido, porque a gente tem aqui, até vou tomar um golinho de água, aproveitar e fazer uma propaganda. A gente tem o nosso podcast, que a gente grava nesse mesmo estúdio lindo aqui, da galera da Bisturi, uma galera aqui de Porto Alegre que faz um trabalho muito legal. No dia da Assembleia, que é aquele momento onde as contemplações ocorrem, eu estava gravando um episódio. Com o Rafa e com o Gui, que são 2 assessores que nós temos lá na Tramontana Consórcio. E meu telefone estava tocando lá, o meu time estava avisando as contemplações que estavam ocorrendo, e eu falei pro Rafa e Gui, cara, topam que eu ligue para um cliente contemplado agora, aqui ao vivo? Peguei e liguei para ele, passei toda a exemplificação, tudo. No primeiro momento, o Matheus disse assim, não quero vender. A gente desligou, seguimos o nosso podcast, meio assim, a gente até meio ficou assim, como que ele não quis vender todo esse lucro e tal. No nosso episódio lá, vocês vão conseguir enxergar isso. Passou 2 dias, o Matheus entrou em contato comigo, tinha resolvido vender a carta, vendeu, colocou essa grana toda no bolso. Aqui nós temos um cliente, um
um cliente antigo da casa, contemplou em 11 meses, o valor da parcela também era alto, 2.732, um investimento total de 29, vendeu a carta por 172, colocou um rendimento de 17,4 ao mês no bolso. Para que vocês entendam que não são só altos investimentos que trazem altos retornos. Tem para todo gosto, tem para quem quer iniciar investindo pouco, tem para quem quer iniciar investindo muito, tem para quem quer investindo médio. Você se sirva aí do investimento que você quer fazer, tem para todo gosto. Aqui o Gustavo fez o pagamento de 14 parcelas, o valor da parcela dele era R$ 505, o investimento total foi de 6.988, a venda da carta 18 mil, um lucro de 4.879, um rendimento mensal de 4,1%. Seguindo aqui na nossa série de exemplos, pessoal, um cara que foi contemplado mais rápido, o Paulo, agora em agosto, né, no mês passado. O Paulo é o motoboy lá da nossa empresa e eu fiz uma videochamada com ele, eu não sei se a gente já colocou o depoimento dele ou se vai aparecer. Quando eu liguei, ele estava na moto e ele dava uns gritos, uhul! Mas ele ficou muito faceiro, ele contemplou em 5 meses, gritava na moto dele. 615 era o investimento, 3.075 o investimento total. A venda da carta ele vendeu por 30.800. O lucro que ele teve em 5 mesinhos, pessoal, 5 mesinhos, 27.724,94, rentabilidade de mais de 170%. Vou fechar com esse aqui um pouco mais longo, 30 meses. O Rafael é nosso cliente da casa, ele já tinha contemplado uma cota conosco numa outra administradora, fez uma nova cota e contemplou agora numa administradora diferente. 30 parcelas pagas, tá? O valor da parcela, estou trazendo sempre aqui a média das parcelas, né? A média das parcelas, R$ 770. O investimento total de 21.648. Mesmo em 30 meses, ele dobrou o capital dele. 43.200 foi o valor da venda. Ele botou no bolso mais 21.551. Aí rendimento mensal de 3,75%. E aí tem cliente contemplado aqui em 8 dias. Esse de 8 dias foi uma doideira, vou deixar para mostrar para vocês mais adiante. Esses extratos que eu trouxe aqui, pessoal, poderia ficar bastante tempo mostrando extrato para vocês, existem, graças a uma metodologia empregada, validada, muito sucesso. A gente vem contemplando aí na média de 5 milhões todos os meses, às vezes é 3, às vezes é 4, às vezes é 6, às vezes é 2, mas a gente vem com uma média de contemplação bastante satisfatória, também depende muito do valor que essas cotas são contempladas. Isso por conta da metodologia do consórcio 4.0, que passa por uma série de fatores,